Boa tarde, boa noite para você que está aqui me assistindo em mais um episódio do Cartomante Responde. E se você está chegando agora ou está ainda aí pensando, será que vou, será que não vou, será que pergunto, será que não pergunto, lembre-se que hoje estamos iniciando mais um mês abençoado de novembro. Este mês que é regido pelo mestre cigano Manolo, o responsável pela nossa comunicação. E aqui no EreNews, nós somos os comunicadores e nós estamos também trabalhando essa energia para que você também consiga se expressar melhor a partir de inúmeros podcasts que vão trazer a consciência, o autoconhecimento para você aí de casa. Bom, hoje, antes de nós iniciarmos falando sobre as energias do mês, eu também quero agradecer aqui a LP2, produtora, ao querido Léo, que está aqui hoje também dando esse suporte. Para você que aí vai mandar sua perguntinha pelo nosso YouTube, manda sua perguntinha no YouTube que o Léo vai me passar aqui as perguntinhas e eu estarei respondendo nesta noite. Oi. Também quero agradecer aqui a Europa, Zanela, purificadores de água. Que está proporcionando aqui para nós, né, Léo? Aguinha gelada. Aguinha gelada, coisa boa demais. Então, gratidão aí a essa empresa maravilhosa e a todos os nossos patrocinadores. E se você ainda não conhece, você também pode se tornar um patrocinador aqui da nossa grade de programações do EreNews. É só você entrar em contato com a gente que nós teremos maior alegria em estar apresentando aí para você as possibilidades e oportunidades para o seu negócio. Bom, sem mais delongas, né? Porque senão depois Léo fica bravo comigo que eu passo muito do tempo. Eu já quero iniciar por aqui a questão da nossa leitura do mês, no mês de novembro, para os signos astrológicos, nessa linda toalha, né, Léo? Porque eu estou até agora realizada com essa linda toalha. Só um pouquinho. Olha, que coisa mais... Não, e vamos lá, né, gente? Toalha nova, né? Deixa eu fazer também o merchan. Olha que linda a minha unha, toda preparada aqui para vocês, gente, coisa mais linda. Quem fez a tua unha hoje? Ai, a minha unha foi feita pela Josi, do Salão da Lise. Olha só, gente. Fica a dica, é uma pessoa sensacional. Então, já está aí o merchan da minha manicure. Na próxima tu já conversa com ela para ser a tua patrocinadora da unha, né? Exatamente. Entendeu? Bom, gente, então vamos lá, agradecendo a espiritualidade maior, pedindo a proteção e a permissão para que possamos fazer mais esse trabalho. Também aqui fazendo um chamamento, uma invocação do nosso amado mestre Manolo, que trabalha a comunicação, para que se faça presente também nessas leituras sagradas, para que seu mês de novembro possa ser fluido e que você consiga, a partir dessas cartas, ter fluidez e clareza para as suas decisões e para as suas escolhas. Que assim seja, assim se faça, sem mais delongas, vamos lá. Então eu vou fazer primeiramente aqui com o baralho cigano, que é o meu xodozinho. Eu vou fazer aqui a leitura do baralho cigano e também de um conselho com um baralho, um oráculo maravilhoso que eu trouxe hoje aqui para vocês, que é de mensagens espirituais para cada um dos signos. Vamos lá. E você aí que está assistindo, já vai mandando a sua perguntinha, que já nós vamos fazer a leitura também das perguntas enviadas. Vamos fazer também desse, olha esse baralho aqui, Léo, topíssimo, maravilhoso, das mensagens espirituais. É um baita de uma carta, olha só. Só relembrando, né, gente, que aqui a gente fala sobre os signos astrológicos e que a gente fala sobre o signo solar. Seu signo solar é aquele que você nasceu, que todo mundo aí deve saber qual é o seu signo solar. Porém, contudo, todavia, a gente não se baseia única e exclusivamente no signo solar quando nós fazemos uma leitura de um mapa astral. A gente vê vários outros elementos, todos os outros astros, que cada um deles tem, sim, a sua força, o direcionamento, e nós somos, na verdade, um pouquinho de cada um deles. Temos um pouquinho de cada uma dessas essências de cada um desses 12 signos astrológicos, alguns mais, alguns menos, mas todos eles fazem parte do nosso ser.
Vamos começar pelo primeiro signo astrológico, que é Áries. Áries, que é de fogo, está falando aqui para trabalhar neste mês de novembro a questão da sua maturidade, trabalhar as suas questões de traumas de infância também, que geralmente arianos têm uma dificuldade grande de entrar em contato, de falar sobre sentimentos, e aqui o convite para esse mês de novembro é que você possa trabalhar todas essas questões. A mensagem espiritual para você é: nossa visão sobre o que representa a vida sempre pode ser ampliada, desde que haja perseverança, foco e comprometimento. Então, mensagem aí para todos os arianos. Seguindo, aqui nós vamos para Touro. E no signo de Touro, a gente está falando sobre ter paciência. Uma coisa que hoje em dia é raro, mas é necessária, paciência, porque os processos eles podem ser um pouco mais lentos do que nós acreditamos, mas que sim, quando eles se efetivam, todos esses processos que estamos vivenciando, eles costumam ser duradouros. Então, para esse seu mês de novembro, paciência, que as coisas elas vão acontecer no tempo certo. E a mensagem da espiritualidade para você é: a vida fica muito mais leve quando agimos com simplicidade e objetividade. Seguindo aqui, vamos para Gêmeos. E Gêmeos, ele está na casa da comunicação. Ele é o signo da comunicação também. Então, aqui nós temos cartas especiais também para esse signo de Gêmeos, que é falando sobre a questão da sua guiança espiritual, de você crer que você está sendo regido e protegido pela espiritualidade e que também você tem muitos recursos esses que muitas vezes a gente tem essa dificuldade de enxergá-los, mas eles estão aí. Então, geminianos, olhem para os seus recursos, para tudo aquilo que você tem como possibilidades, não se feche para isso. E a mensagem espiritual para você: quando ver o seu próximo brigando consigo mesmo e descontando toda essa carga negativa sobre as costas dos outros, simplesmente manifeste amor. E nós seguimos para os cancerianos, esse signo que é mais maternal, um signo amoroso, e nós vemos aqui a mensagem para o mês de novembro. Para o signo de Câncer, o mês de novembro vai ser um pouquinho mais delicado, porque é um período de você olhar um pouquinho mais para as suas sombras. E sombras nem sempre é uma coisa gostosa de se fazer, né? Olhar para aquilo que nos aperta ali o sapato, aquela coisa que nos incomoda, mas é necessário. Olhar para isso, inclusive, não só com as nossas emoções, mas olhar também com a nossa racionalidade, para que nós conseguimos, então, evoluir a partir dessa autoanálise. A mensagem espiritual para você: pare de se preocupar com os seus entes queridos e em como ficarão diante da sua ausência. E olha, não poderia ser mais assertivo. Por quê? Porque cancerianos, eles têm muito essa questão, como eu falei, de serem maternais, de família, de estarem sempre envolvidos, e às vezes eles esquecem de si mesmos. Então, nesse mês aqui, é para que você olhe mais para você, para que você trabalhe mais em você, nas suas sombras, naquilo que você precisa, de fato, olhar e que por muito tempo, de repente, você jogou para debaixo do tapete. Seguindo, vamos para os leoninos, e fala para os leoninos aqui, para você seguir olhando para a sua sabedoria, para aquilo que vai te levar a um outro patamar, inclusive no que diz respeito às suas finanças. Né? Leoninos, eles têm muito essa questão de serem fluidos, de enxergarem as coisas de uma maneira ampla, de terem um poder pessoal muito grande. E aqui está falando para você usá-la com sabedoria. A mensagem espiritual para você é: recuse-se a deixar que qualquer coisa atrapalhe o cumprimento da sua missão. Essa é uma meta a ser alcançada. Então, lembre-se que, apesar de muitas vezes nos deslumbrarmos com algumas coisas, nós precisamos lembrar qual é a missão, qual é o propósito e seguirmos em frente com sabedoria, leoninos. E chegamos finalmente, eu chego a ficar nervosa, né? Chegamos finalmente à energia aqui do signo de Virgem. Ai, meu Deus do céu, Léo, agora quase tive um negócio aqui. Sério, Léo, esse mês de novembro, olha a carta lindíssima que apareceu aqui, ó, gente. É os peixes, e peixes é prosperidade, é tudo de bom, é o que a gente mais quer, né? Então, para este mês de novembro, aproveite as oportunidades, não se feche em uma coisa só, abra o leque e lembre-se que a prosperidade, ela está em todos os lugares e em todas as possibilidades. E isso, eu tenho que fazer um parênteses aqui, porque eu me lembrei de um post que eu vi esses dias,
que falava sobre uma jornalista que estava entrevistando um bilionário. E aí, no meio ali da conversa e tudo mais, ele pegou e assinou um cheque em branco e deu para ela. E ela falou que não, que é isso, eu quero saber como que é o seu sucesso. Eu não estou pedindo um cheque em branco. E ele falou, não, aceite esse cheque em branco aqui, pode aceitar. E ela mais uma vez negou. E ele falou, olha, essa é a sua última chance de você aceitar esse cheque em branco. E ela negou. E ele falou, a diferença entre eu e você é que eu nunca deixo passar uma oportunidade em branco. Eu sempre aproveito todas as oportunidades. E você poderia agora ter se tornado a jornalista mais rica que existe e você recusou. Então, para os virginianos, eu tive que contextualizar, porque afinal de contas é o meu signo solar também, é não desperdice essas oportunidades. A mensagem espiritual para você é: pratique a gratidão pelo seu passado, pela sua caminhada, pelas pessoas que cruzaram o seu caminho. Sem elas, você não estaria onde está. Agradeça e siga em frente. É isso, quanto mais gratos somos, mais nós conseguimos ter, mais nós conseguimos conquistar. Então, seja grato em tudo e por todos, e siga o seu caminho. Chegamos aqui aos librianos, e este mês, para os librianos, será um pouquinho de turbulências, de uma falta de clareza mental, mas não se perturbe, porque isso é passageiro, assim como as nuvens são. E aí, nós temos a mensagem espiritual para vocês do signo de Libra, que é: não vemos o caminho todo, mas à medida que fazemos a nossa parte, vamos recebendo pistas que sinalizam para onde devemos seguir. Um dia de cada vez, mas sempre. E isso tem tudo a ver, inclusive, com a carta das nuvens, né? E faz todo sentido e conexão, porque realmente nós não conseguimos, muitas vezes, ver o panorama geral para que nós possamos saber para onde as coisas estão indo. Mas, nesse momento, lembre-se que, sob o nosso controle, nada está, e que a gente faz a nossa parte, e as coisas elas vão fluindo. Chegamos, então, ao signo de Escorpião, o signo que, inclusive, começa nesse mês também, né? E eu digo a vocês que é um mês de transformações. E tudo que a gente fala em relação às pessoas do signo de Escorpião é sempre com muita profundidade, porque é próprio do signo. São muito profundos, não tem medo de ir nas profundezas, são geralmente pessoas que têm essa questão também de ter a questão do emocional muito aflorado, e aqui está pedindo também um pouquinho mais de racionalidade nesse mês de novembro, para que você consiga essa transformação de dentro para fora. E a mensagem espiritual para você, do signo de Escorpião, é muito fácil se desviar do seu caminho. Pare, veja onde o desvio se deu e mude de rota. Tenha um ato de coragem e fé. Muito bem, e seguimos para Sagitário. Sagitário, aqui também trazendo uma mensagem para você, que é sobre você honrar as suas raízes, para você se fortalecer e para você poder compartilhar dos seus saberes, compartilhar da sua jornada, para que você consiga ter melhores e maiores conexões, mas tudo isso só vai ser possível se você honrar e reverenciar as suas raízes. E as suas raízes é a sua ancestralidade, é aqueles que vieram antes de você. Ah, mas eu tenho BO com a minha família, com a minha ancestralidade, não quero nem contar. Pois saiba que se não fosse por essa família, se não fosse por tudo isso que aconteceu, você não estaria aí. Então, lembre-se que independente do que aconteceu, nós devemos ser gratos. E quando a gente fala em honra, a honra ela não é sobre você amar e ficar falando eu te amo para as pessoas, mas é você honrar a sua vida a partir do momento que você sabe que você tem o pai e a mãe certo, que você tem os avós certo, que está tudo certo do jeito que está. Você aceita isso com o seu coração. E a mensagem espiritual para você de Sagitário: quando estamos verdadeiramente comprometidos, buscamos soluções, fazemos o que precisa ser feito. Porque muitas vezes o signo de Sagitário ele se perde um pouquinho. São pessoas muito intelectuais e muito inteligentes. E são, sim, comprometidas. Porém, muitas vezes, por essa questão de se apegar a alguma crença, a
algum problema, um trauma, alguma coisa nesse sentido, se perdem um pouquinho. E aqui fala muito sobre você buscar, então, as soluções e fazer aquilo que precisa ser feito. Aos capricornianos, gosto muito do signo de Capricórnio, porque é um signo que é de muita realização, assim como virginianos. E aqui está falando muito que este mês de novembro para você, capricorniano, é um mês de estabilidade. Então, por mais que às vezes você fale assim, não é possível, está acontecendo tanta coisa na minha vida nesse momento que não é possível uma estabilidade. É possível. Nós não estamos falando aqui daquela estabilidade estagnada. Nós estamos falando, sim, de uma estabilidade em movimento. Aquela que, sim, vai ter algumas flutuações, algumas coisas que podem vir a acontecer durante o seu mês, mas você buscar sempre essa estabilidade em tudo que você faz e no seu caminho. E a mensagem espiritual para você é: seja feliz a cada instante da vida. Mesmo diante dos desafios que se apresentam, um novo tempo surgirá com o pedido para você continuar a sua caminhada de evolução. Então, lembre-se que, às vezes, a gente tem muito essa ideia meio distorcida, meio torta, né? De que, não, tem que ser as coisas do meu jeito. E signos de terra tem muito essa tendência. E lembre-se que nem tudo depende de você. Na verdade, quase nada, né? Poucas coisas estão no nosso comando. Muitas coisas, elas dependem de situações, de pessoas que não estão no nosso controle. E nós precisamos lembrar que a nossa evolução, inclusive, ela é individual e que nós devemos seguir esse nosso caminho. E a gente deve ser, sim, feliz. Feliz é um estado de espírito. Ser feliz nas nossas pequenas conquistas, pequenos momentos, coisas que nos acontecem, acordar e perceber que você está vivo, você está bem, que você tem só por isso um motivo para ser feliz. Seguimos para os aquarianos. Aqui, o querido Léo já fica de orelha em pé, porque, né, é o signo aqui do nosso querido Léo. E para este mês de novembro, aqui está falando para você cultivar a gratidão até pelas pequenas coisas, para que você se abra também para as coisas surgirem na sua vida. Mas não é uma gratidão passiva, aquela coisa, ok, sou grato. Não, é aquela gratidão de mostrar às pessoas, dentro até mesmo do seu próprio trabalho, o quanto você é grato, o quanto você valoriza as coisas que passam pela sua vida, para que mais e mais venha e com isso traga a alegria para os seus dias. A mensagem espiritual para você é: a liderança pode lhe trazer o seguinte desafio: ser um exemplo para o coletivo através de seus aprendizados pessoais. E é algo que, para os aquarianos, é também muito especial, esse recado, vamos dizer assim, porque apesar de aquarianos terem a sua pauta da individualidade, eles também visam muito o coletivo. São pessoas que sempre querem crescer em conjunto, querem expandir em conjunto. E aqui está falando muito sobre a questão de você ser exemplo. Não adianta você querer cobrar de uma pessoa um certo posicionamento ou algo dela, se nem você mesmo consegue fazê-lo. E por último, chegamos finalmente aqui ao signo de Peixes. E aqui, no signo de Peixes, nós vamos falar para você que é desse signo de água, que também é emoção, que sim, a emoção faz parte, a emoção é boa, a emoção é fluida, faz parte do nosso caminho. Mas você precisa inserir um pouco da sua energia mais ativa, mais racional, mais yang também nas suas decisões, no seu dia a dia, para que você consiga crescer e encontrar-se. A mensagem espiritual para você do signo de Peixes para o mês de novembro é hora de mudar os pensamentos. Hábitos aprendidos e repetidos mecanicamente não cabem mais nesse momento. E é tão difícil, né, minha gente, a gente poder romper com as nossas questões íntimas, nossas crenças, nossos hábitos, aquilo que a gente sempre faz e acha que, eu sempre fiz assim. Eu já ouvi muito, sabe, gente, aquela questão assim, mas eu sou assim. Ok, até hoje você é assim. Será que a partir de hoje você não pode se melhorar, evoluir, crescer, fazer algo diferente do que você já fez? Porque a mesma pessoa que fala, eu sou assim, é aquela que reclama e fala assim, poxa, as coisas não acontecem na minha vida. Poxa, eu queria tanto que fluísse mais e tudo mais, só que continua fazendo sempre a mesma coisa. Então, se você quer ter resultados diferentes, você igualmente precisa fazer coisas diferentes. E com isso, nós vamos fechando aqui a nossa mandala astrológica do mês de novembro para todos os signos astrológicos. E eu digo a vocês, cada mensagem aqui é muito especial, muito única. Esse oráculo, particularmente,
é um dos meus oráculos preferidos. Ele é um oráculo de muita reflexão e que nos traz muita sabedoria, essa sabedoria espiritual dos nossos mestres, mentores, guias, aqueles que nos acompanham, para que você possa refletir, para que você possa integrar. Porque não adianta só refletir. Refletir é a parte cognitiva e mental, mas o integrar é quando você coloca em ação, é quando você coloca o seu coração também nisso, e com isso você consegue toda a flueza que é própria dos ciganos espirituais. E aí, Léo, satisfeito com a mandala deste mês? Sim, senhorita. Temos perguntas agora. Segura só um minutinho, que eu vou juntar aqui e a gente já vai começar. Temos algumas perguntas aqui do pessoal que está nos acompanhando, né? Maravilha. Temos perguntas. Vai mandando a sua perguntinha. Lembrando que a gente não cita os nomes e também eu não preciso da data de nascimento, né? Muitas pessoas, elas têm essa visão, porque tem sim muitos cartomantes que se utilizam dessas ferramentas, vamos dizer assim, dessa informação para passar uma mensagem. E não é necessário. Vamos ver. Quando você estiver pronta, me avisa. Pode falar. Primeira pergunta. Qual a previsão para o meu financeiro em 2025? Bom, eu não sei quem é essa pessoa, mas o que eu diria inicialmente para essa pessoa é que 2024 ainda não acabou, meu amor. Ainda temos aí todo mês de novembro, todo mês de dezembro, e que para muitas pessoas, inclusive esses 2 últimos meses do ano, são anos muito prósperos, muito significativos. Então, apesar de você já estar olhando ali na frente, um pouquinho mais ali na frente para 2025, que está logo ali virando a esquina, mas aproveite também esses últimos 2 meses que estão, né, está se iniciando hoje, em novembro. Então, eu vou tirar aqui a energia da sua prosperidade, mas não só visando o seu 2025, mas visando também a partir desse momento atual, porque é a partir de agora que você já tem que começar a olhar para a questão da sua energia, do seu financeiro. E olha lá, cartas boas, que eu diria para você inicialmente é: cria a estrutura. Essa estrutura ela tem que ser criada imediatamente. Não é tipo, vamos esperar, sabe aquela coisa, Léo? Vamos esperar virar o carnaval, depois do carnaval para o ano começar. Não, começa agora, meu bem, começa agora a criar essa estrutura. Você quer prosperar? Você quer trazer essa energia da abundância, da riqueza na sua vida? Você tem que começar agora. Não é deixar para depois da manhã, é agora. Então, começa a estruturar tudo isso. Lembre-se que todos nós somos conectados à nossa espiritualidade maior, então lide com essa espiritualidade de forma intuitiva, esteja aberto. E como que a gente abre o nosso canal sensitivo? A partir do desenvolvimento, inclusive, da nossa energia feminina. Não sei se vocês sabiam disso. Mas isso não significa, mas eu sou um homem. O homem também tem energia feminina. A questão é você desenvolver a sensibilidade. A sensitividade vem a partir dessa sensibilidade. E sim, muitas coisas podem acontecer durante esse ano que ainda está acontecendo e o próximo que virá, que vai te deixar em momentos de indecisão, em momentos de achar, será que é isso mesmo? Às vezes dá até aquela vontadezinha de desistir, mas lembre-se que sempre depois de uma tempestade vem o sol. E mesmo que você esteja passando por um momento de falta de clareza, de não saber aonde que isso está te levando, confie, acredite no processo, tenha essa sua base, esteja com a sua intuição afiada, que a sua prosperidade, a questão da sua energia em relação, inclusive, ao dinheiro, ela vai transcorrer. Tudo é passageiro, inclusive o dinheiro na nossa vida, né, gente? Porque dinheiro não serve para a gente ficar acumulando, serve para a gente utilizá-lo. Então, lembre-se disso. Para quê? Qual é o propósito? Eu vejo muitas pessoas que vêm fazer tiragens de cartas comigo, que querem saber muito sobre a questão do financeiro. É uma das pautas, uma das energias, vamos dizer assim, que as pessoas mais perguntam depois de relacionamento. E o que eu percebo é que elas não têm um propósito para isso. Elas não têm uma causa, sabe? Uma coisa que
realmente a motive, que seja significativo. E quando nós não temos isso, qualquer coisa serve. Então, tenha uma causa, um propósito, algo que vai fazer você levantar de manhã cedo, trabalhar, fazer as coisas que você precisa com leveza e não com peso. E tipo, mais uma segunda. Nossa, já chegou sexta-feira. Domingo é aquele dia da depressão. Não faça isso com você mesmo. São dias como qualquer outros dias. Amanhã, por exemplo, dia de finados, muitas pessoas ficam melancólicas, tristes, abaladas, sensíveis em relação a isso. Mas nós temos que lembrar, pessoas que estão aí, que todos nós um dia iremos. Essa é a única certeza que nós temos. Se nascemos, um dia morreremos. E, levando isso em consideração, vamos aproveitar enquanto estamos vivos. Vamos cultivar as pessoas, valorizá-las, reconhecê-las enquanto elas estão próximas de nós. Porque depois que elas partirem para o lado espiritual, sobrará a saudade. E aquilo que aprendemos para com elas. E aquilo que elas nos ensinaram. E tudo aquilo que nós vivemos. Então, lembre-se que nós temos que viver o presente. Nós temos que viver o agora. Valorizar agora, reconhecer agora. Viver agora. Porque essa pessoa que fica doida para que chegue a sexta, melancólica quando chega domingo, porque outra semana vai começar, está colocando a energia e a sua vida no lixo. Então, aproveite para refletir sobre essa mensagem também. Diga-me lá, Léo. Quero saber as previsões para 2025. O pessoal está ansioso, né? É a segunda pergunta. O pessoal está ansioso para 2025, gente. O que tem, gente, que vocês estão ansiosos? Tá ruim 2024, que vocês querem pular logo para 2025? Conta aqui para mim. Coloca aí no comentário aí. Coloca para mim. 2024 tá tão ruim assim que vocês já querem logo pular para 2025, gente? Ajuda aqui, porque eu não estou entendendo, não. Gente, 2025 é um ano muito especial, assim como 2024 está sendo. Isso você tem que levar em consideração. Lembrando que só existe o presente, só existe o agora. 2025, quando a gente fala sobre algo que está por vir, a gente está falando de projeções. Então, quando, por exemplo, eu quero planejar para comprar um imóvel, um carro, ou fazer uma faculdade, uma pós, alguma coisa assim, a gente está fazendo uma projeção. E aí, depois, nós vamos viver tudo isso, o processo disso. E quando nós focamos só na projeção, 2025, a gente esquece de viver o quê? O 2024. Então, nós vamos tirar aqui a energia para esta pessoa em relação ao ano 2025, mas, mais uma vez, eu reforço a importância de você viver o agora, de você viver ainda 2024, porque 2024 ainda não acabou, não estamos no Dois meses, né? Não estamos no dia 31 de dezembro, estamos aí no dia 1º de novembro. São 2 meses inteirinhos para você aproveitar, para você viver, para você concretizar e conquistar, inclusive, aquilo que você deseja conquistar lá em 2025. É um processo. Eu quero aquilo em 2025. Em 2025 eu vou ter tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Começa agora. Não espera virar o ano para começar. Começa agora. Uma coisa que eu sempre digo é a terapia, né, Léo? Porque as pessoas sempre falam assim, agora é final de ano, as festas, as confraternizações, vou deixar para me cuidar, ou para fazer uma terapia, ou uma academia, alguma coisa assim, só depois que janeiro virar, que daí vem as promessas do ano novo. Quem aí faz promessas do ano novo, hein, gente? E essas promessas do ano novo, às vezes, vai começar depois do carnaval, porque, início do ano, aquela coisa, deixa para depois do carnaval, e a gente vai perdendo, sabe o quê? Vida. A gente vai perdendo vida. Então, aproveita o momento atual para que você viva. O Léo já está me avisando que já está estourando meu tempo. Meu Deus. Quase. Vamos lá. Então, vamos lá. Energia 2025 para essa pessoa. Recado já está dado. E olha só que coisa mais maravilhosa. A mesma carta que saiu para a anterior está saindo para você, que é a carta da estrutura. Viu só? Se você quer concretizar alguma coisa em 2025, meu bem, comece concretizando e criando essa estrutura agora. Não perde tempo, não. Não espera o ano virar para daí ver o que faz. Começa agora. Está falando sobre fases. Tudo são fases na nossa vida. Lembrar que vão ter fases mais expansivas, fases não tão expansivas, mas tudo são fases. E essas fases, elas nos trazem aprendizados, oportunidades para que nós possamos nos aprofundar em nós mesmos. E está falando que
Para 2025, também você vai precisar trabalhar muitos aspectos da sua maturidade. Às vezes a pessoa fala, pô, mas eu já tenho 50, 60 anos. Sim, maturidade não tem nada a ver com idade. A idade ela pode nos facilitar em alguns aspectos, por causa das nossas experiências de vida. Mas maturidade se conquista no dia a dia. Eu conheço pessoas de 20, 30 anos que são mais maduras que pessoas de 50, 60. Então, maturidade é um aspecto muito importante para você nessa equação, para que 2025 seja um ano mais fluido, mais expansivo. Mais perguntinhas? Pergunta. Boa noite, Rose. Muito sucesso ao projeto. Gratidão. Pergunta. Quais as energias, conselhos para a minha área profissional? Muito bem. Área profissional. Eu gosto dessas perguntas, sabe? Gosto dessas perguntas, assim, tipo, da área profissional, da área da prosperidade. Vamos ver aqui, então. Primeiramente, dizer que cartas maravilhosas para você. A sua questão profissional, os caminhos estão abertos. Caminhos abertos não significam que eles não vão ter bifurcações, não vão ter escolhas pelo seu caminho que você vai ter que determinar e fazer. Então, esses caminhos, eles estão, sim, abertos para você. Agora, algumas escolhas você vai ter que tomar em relação ao seu profissional para que você chegue aonde você quer chegar. Ah, mas eu queria um atalho. Nem sempre o atalho é o melhor caminho. Lembre-se que todo caminho é válido, mas todo o caminho que você for, não fique pensando, ah, mas eu devia ter ido pela outra via, de outra forma. Quando você decidir, decida e vai, sem olhar para trás. Aqui está falando sobre a questão da gratidão, a questão de você ser muito aberto a todas as suas conquistas que você já teve até agora. Sabe, eu gosto da energia de final de ano, que no final de ano é um ótimo momento também para que a gente relembre de todas as grandes e pequenas conquistas que nós tivemos durante todo esse ano. Então, começa desde agora, já a relembrar de tudo aquilo que você conquistou. Isso vai te dar força, isso vai te trazer a valorização e o reconhecimento que você precisa para o seu profissional. E aqui está falando que para tudo que você for fazer, coloque o seu coração. Coloque a energia da sua paixão de fazer aquilo que você realmente ama fazer. Não seja só mais uma pessoa que, como eu disse, acorda e vai dormir com aquele peso, aquele fardo de fazer algo que você detesta só pela questão financeira, pela moeda de troca. Faça aquilo que você ama, coloque o seu coração naquilo que você ama fazer e você vai ver como ficará mais fluido, mais leve e mais próspero, inclusive em todos os sentidos da sua vida. Temos mais perguntas? Sim, temos pergunta. Próxima pergunta. Terei sucesso nessa minha nova jornada de emprego? Sucesso nesta minha nova jornada de emprego. Nós vamos ver aqui nas cartas o que elas sinalizam, mas sempre é muito importante falar que o sucesso ou o fracasso, vamos dizer assim, ele depende muito de você. Porque às vezes a gente tira as cartas aqui e aparecem cartas lindas, maravilhosas e tudo mais, aí a pessoa pensa assim, pronto, estou feito na vida, não preciso fazer nada. Não, depende de você. O sucesso é uma construção. Então, vamos ver como estão essas energias para você nesse novo emprego, novo ciclo. E novos ciclos sempre são muito bons. Aqui está falando o seguinte, lembre-se de todos os recursos que você possui nessa empreitada nova aí que você está iniciando. Você tem muitos recursos e esses recursos eles precisam ser explorados, precisam ser valorizados também nesse seu caminhar. Lembre-se de se utilizar da energia ativa, racional, sempre equilibrando, claro, com o seu emocional, mas aquilo que precisa ser feito. Evite a procrastinação, porque aqui é interessante que você esteja com essa energia mais ativa no seu trabalho, não se acomode e que você tenha visão. Visão é aquilo que você vai conseguir almejar e ver lá na frente, aquilo que você quer conquistar. Poxa, eu estou na minha primeira semana de trabalho, no meu primeiro dia. Não tem problema. Você pode sim projetar, visualizar longe, mas lembre-se, é no dia a dia que você vai concretizando isso que você está planejando ali na frente. E essa visão, ela é muito importante, porque essa visão não é uma visão de fardo, de, nossa, para eu conquistar, eu vou ter que carregar aqui um monte de fardo. Não.
é com a leveza do processo, de saber que você tem sim esse potencial todo para conquistar e você segue com essa leveza e com essa atitude. Temos mais perguntinhas? Temos. Conselhos para a área profissional. Conselhos para a área profissional. Hoje o pessoal não está querendo saber de relacionamento, né, Léo? O último foi mais relacionamento, agora está mais prosperidade profissional. Ó, gente, estamos lá, hein? E tem mais pergunta. Eita, vamos lá. Então, vamos lá, profissional. Vamos ver sobre a energia do seu profissional. Aqui está falando que você vai passar por um fechamento de ciclo. Ciclos necessários, ciclos às vezes que são difíceis de viver, mas são necessários para que você consiga alcançar a prosperidade. E para alcançar essa prosperidade, você também vai precisar de clareza. E da mesma clareza que você precisa também transformar-se de dentro para fora aquilo que você precisa. Então, o que eu vejo para essa pessoa aqui, que eu poderia aconselhá-la, vamos dizer assim, é saia da zona de conforto total. Tenha essa visão de que o mais do mesmo não te satisfaz, para que você consiga se transformar, mudar e, com isso, começar a semear e colher a sua prosperidade na sua vida. Próxima perguntinha. Vamos lá. Que mensagem a cigana que me acompanha quer me passar neste momento? Aí eu preciso falar, eu não sei quem é a pessoa, mas eu preciso falar, né? Bom, como alguns de vocês aqui sabem, né? Eu sou sacerdotisa cigana, fiz um sacerdócio dentro da linha espiritual cigana. E uma coisa que eu sempre falo para os médiuns, para as pessoas que vêm fazer o seu desenvolvimento comigo é: nós temos muitos mentores, muitos guias espirituais. E quando a pessoa fala assim, qual é a mensagem que a minha cigana quer me passar, eu digo assim, aquela que ela quer te dizer. De fato. E se ela quer te falar alguma coisa, ela vai te falar. Porque a gente busca muito intermediários. Pastor, padre, bispo, seja lá quem for, a gente busca esses intermediários. Sendo que a comunicação nossa com a nossa espiritualidade é direta. Não tem intermediários. Aqui as cartas elas vêm sinalizar energias, falar sobre coisas favoráveis, coisas de alerta, de atenção, mas a mensagem da sua espiritualidade, da entidade, do mentor que te acompanha, é aquela que você vai parar ali, vai sentar caladinho, quietinho, num cantinho, vai meditar, vai intuir, vai trazer, porque os nossos mentores eles não têm nenhuma vantagem de passar mensagem por terceiros. Eles podem passar para nós. Só que sim, acontece com mais frequência do que a espiritualidade gostaria, de que não estamos atentos às mensagens, aos sinais da espiritualidade, até porque a espiritualidade se comunica conosco de muitas formas, e aí a gente acaba terceirizando. Eu vou tirar, para não falar que eu não vou responder nada para essa pessoa, eu vou tirar uma única carta para você fazer isso que eu falei para você, que é justamente buscar esse centramento e intuir, e a carta da espiritualidade para você, que é justamente para você não acreditar em tudo que as pessoas falam para ti. Não buscar falsos sacerdotes. Eu sempre digo para as pessoas nos meus cursos, até mesmo quando eu estou trabalhando dentro da casa espiritual, não acredite em nada que eu falo, vá atrás, estude. O que eu falei, eu fui atrás e estudei. Então, cuidado com as pessoas que você vai muito cega, acreditando no que estão te falando, porque elas podem sim te levar para um mau caminho. E eu conheço várias pessoas que foram a cartomantes, foram a alguns lugares e quebraram muito a cara. A última perguntinha, então, para nós encerrarmos, então, e o pessoal que fique ligadinho, né, que daqui 15 dias a gente retorna. Exatamente. Pergunta. Boa noite. Um conselho da espiritualidade. Conselho da espiritualidade. É sempre muito interessante quando vem essas perguntas, não é tão frequente quanto relacionamento e prosperidade, mas sim, é uma das pautas também que as pessoas perguntam muito sobre espiritualidade, é compreender também o seu momento espiritual. Se você está buscando essa espiritualidade, se você está se desenvolvendo como canal, abrindo sua intuição, sendo sensitivo às coisas que estão chegando.
Então, eu vou abrir da mesma forma que eu abri para a colega inicial, eu vou abrir uma carta, que é para você ter um norte. Mas a sua espiritualidade é você quem vai trilhar. Se apodere disso, é seu. Você é um ser espiritual. E você tem total capacidade de se desenvolver e de entrar em contato com a sua espiritualidade, com os seus mentores. E a cartinha que veio aqui para você de conselho é: estude. Estude, se autoconheça, se permita se avançar da espiritualidade a partir do conhecimento. O conhecimento ele vai te abrir portas, ele vai te abrir possibilidades de você ter esse contato mais íntimo com a sua espiritualidade. Fechou? Uma carta só. Ah. Financeiro. Uma carta para o financeiro, vamos lá. Uma carta para o financeiro. Vamos abrir uma carta para o financeiro. Tcharam. Aqui uma carta para o financeiro. E ela está falando o seguinte: obstáculos podem surgir sim no nosso caminho. E é natural que surjam obstáculos. É natural que nem tudo saia como a gente idealiza. Mas que todos esses obstáculos, eles podem ser facilmente contornados, facilmente transpostos, enfim, se você saber aonde você quer chegar. Porque quando a gente não sabe onde quer chegar, no primeiro obstáculo a gente trava, no primeiro obstáculo a gente para. Então lembre-se que, para você ter esse sucesso que você tanto almeja, você precisa ver esses obstáculos como possibilidades de você crescer, e não como possibilidades de você ficar estagnado, ficar travado. E é isso, muito fechamos? Bem. Bom, quero agradecer a toda a espiritualidade maior, ao mestre Manolo que irá reger esse nosso mês da comunicação, que venha nos abençoar, que venha nos dar clareza, e que todos vocês, que de alguma forma fizeram alguma pergunta aqui, tenham essa clareza também de que vocês estão em contato com essa espiritualidade. Eu fico muito feliz e sinto um prazer enorme de poder servir, de poder também ser um canal, de poder passar uma mensagem para vocês. De 15 em 15 dias, como o Léo bem falou aqui, 15 em 15 dias, tem o Cartomante Responde. Traga a sua pergunta, fale para seus amigos, amigas, colegas, para que tragam sua perguntinha. E aqui eu farei, da minha parte, o melhor que a espiritualidade me presenteia para entregar a você. Então, tenha um excelente sextou, tenha um final de semana muito bom. Independente da data que está por vir amanhã, lembre-se de emanar luz, de emanar a saudade para essas pessoas que partiram, sempre tendo elas com essa visão de que elas foram contribuição no seu caminho. E valorize quem ainda está aí do seu ladinho. Agora, dando nomes, agradecimento ao pessoal que participou da nossa live. Rita Contiero, Wendy Fernandes, Elizabeth Antunes, Conrado Almeida de Alcântara, Gisele Mazuco, Débora Juliana, Bruna Luini, Cristina Carvalho, Elizabeth. Gratidão a toda essa galera que participou conosco deste Cartomante Responde. Só gratidão por cada um de vocês, muita luz no caminho de vocês e até o próximo Cartomante Responde.